Zacarias. Introdução. Autoria. Segundo a tradição judaica, Zacarias é o autor do livro que leva seu nome, cujo significado em hebraico é Javé lembra, ou Deus recordou-se. Do mesmo modo, Jeremias, capítulo 1, versículo 1, e Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, Zacarias não era apenas profeta de Javé, capítulo 1, versículo 1, mas também sacerdote. Nasceu na Babilônia e estava entre o remanescente que retornou a Judá em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel e de Josué. Seu avô, Ido, que em hebraico quer dizer tempo determinado, é mencionado entre os que voltaram. Neemias, capítulo 12, versículo 4. Em data posterior, quando Joaquim era sumo sacerdote, o profeta Zacarias teve a oportunidade de suceder seu avô. Capítulo 1, versículos 1 e 7. Como chefe daquela família, clã sacerdotal, Neemias, capítulo 12, versículos 10 ao 16. Acredita-se que o pai de Zacarias, chamado Berequias, que significa abençoado por Javé, havia morrido ainda muito jovem, pois Zacarias sucede o avô. Capítulo 1, versículos 1 e 7. Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu, Esdras capítulo 5, versículo 1 e capítulo 6, versículo 4, e deu continuidade ao seu ministério por muitos anos depois da morte de Ageu. Capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 1 em comparação a Ageu, capítulo 1, versículo 1 e Neemias, capítulo 12, versículos 1 ao 16. Considerando que começou seu ministério muito jovem, deduz-se também ter ministrado durante o reinado de Artaxerxes I, entre os anos de 465 e 424 a.C. Modernamente, a crítica bíblica considera que o profeta Zacarias tenha escrito ou ditado o livro que leva seu nome. Contudo, alguns questionam a autoria dos capítulos 9 a 14, alegando diferenças de estilo e outras características de composição literária, bem como o fornecimento de referências históricas e cronológicas que indicam um possível segundo autor. Contudo, todas essas objeções não têm fundamento sólido nem comprovado, o que faz crer que seja ainda mais seguro aceitar os postulados tradicionais quanto à unidade total da obra, como da autoria do profeta Zacarias. Propósitos. As profecias de Zacarias representam uma expressão de Deus de grande consolo, encorajamento e esperança para todos os crentes de todos os tempos. Sua pregação começa com uma chamada ao arrependimento sincero e termina com palavras proféticas referentes ao retorno e reinado do Mashiach, Messias, Jesus, Yeshua em hebraico. Zacarias fez mais predições sobre o ungido, Messias, do que todos os outros profetas, exceto Isaías. Profecias referentes à primeira vinda do Messias, capítulo 3, versículo 8, capítulo 9, versículos 9 e 16, capítulo 11, versículos 11 ao 13, capítulo 12, versículo 10 e capítulo 13, versículos 1 e 6. E profecias a serem cumpridas em sua segunda vinda ao glorioso retorno do Senhor. Capítulo 6, versículo 12 e capítulo 14, versículos 1 ao 21. Durante o reinado de Ciro, mais de 50.000 judeus retornaram à região que hoje se convencionou chamar Palestina, todo vindo da Babilônia, região onde hoje se situa o Iraque, em 538 a.C. Iniciaram a construção das bases para o templo em 536 a.C., mas a oposição das nações pagãs, em torno de Judá, impediu a continuação das obras por 15 anos. Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 4, capítulo 4, versículos 1 ao 5. Dario Ristaspes, capítulo 1, versículo 1, que foi proclamado imperador persa em 522 a 521 a.C., confirmou o decreto de Ciro e Zacarias, tal como o profeta Ageu, o que motivou o povo a completar a edificação da casa do Senhor, o que de fato se deu em 516 a.C.
Data da primeira publicação. Apesar de que os 8 primeiros capítulos do livro do profeta Zacarias sejam atribuídos à sua própria autoria e datados do ano 520 a.C., a data dos capítulos 9 a 14 ainda tem sido alvo de pesquisas, análises e muitas discussões acadêmicas. Contudo, atribuir a segunda porção da obra a tempos macedônios, helênicos, por causa da referência à Grécia, capítulo 9, versículo 13, é supor que Zacarias, como um verdadeiro profeta do Altíssimo, o Eterno, profeta a quem as coisas futuras e escatológicas foram reveladas pelo próprio Senhor, não poderia ter previsto tal proeminência da nação e do povo grego. Além disso, Zacarias iniciou seu ministério ainda muito jovem, e bem pode ter vivido o suficiente para testemunhar as importantes vitórias dos bem equipados exércitos gregos sobre os persas em 490 e 480 a.C. Tais vitórias poderiam ter acentuado a visão do profeta em relação ao nascimento de um novo império e à relevância mundial da Grécia como nação, povo e cultura. Esboço geral de Zacarias. Primeiro, convocação geral ao arrependimento. Capítulo 1, versículos 1 ao 6. Segundo, as visões de Javé reveladas a Zacarias. Capítulo 1, versículo 7 ao capítulo 6, versículo 15. Item A. A visão dos cavalos e cavaleiros. Capítulo 1, versículos 7 ao 17. Item B. A visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Capítulo 1, versículos 18 ao 21. Item C. A visão do agrimensor. Capítulo 2, versículos 1 ao 13. Item D. A visão de Josué, o sumo sacerdote. Capítulo 3, versículos 1 ao 10. Item E. A visão do candelabro de ouro. Capítulo 4, versículos 1 ao 14. Item F. A visão do Sefer, livro que voava. Capítulo 5, versículos 1 ao 4. Item G. A visão da mulher dentro de um cesto de Efa. Capítulo 5, versículos 5 ao 11. Item H. A visão das 4 carruagens. Capítulo 6, versículos 1 ao 8. Item I. A coroação simbólica de Josué. Capítulo 6, versículos 9 ao 15. Terceiro. A questão do jejum e a promessa futura. Capítulos 7 e 8. Item A. O questionamento da delegação de Betel. Capítulo 7, versículos 1 ao 3. Item B. A repreensão de Javé, o Senhor. Capítulo 7, versículos 4 ao 7. Item C. A ordem para o arrependimento. Capítulo 7, versículos 8 ao 14. Item D. A restauração de Israel ao favor de Javé. Capítulo 8, versículos 1 ao 17. Item E. Reino de paz, alegria e amizade de Judá. Capítulo 8, versículos 18 ao 23. Quarto. Segunda parte de Zacarias. 2 sentenças. Capítulos 9 ao 14. Item A. Primeira sentença profética. Advento do Messias. Capítulos 9 ao 11. A. A vinda do rei messiânico. Capítulos 9 e 10. B. Rejeição do rei pastor messiânico. Capítulo 11. Item B. Segunda sentença. Advento e recepção do Messias. Capítulos 12 e 13. A. Socorro, conversão e salvação de Israel. Capítulos 12 e 13. B. A vinda definitiva do Messias e de seu reino. Capítulo 14.